Paz do Senhor Jesus, amém. Deus te abençoe grandemente aonde você estiver me ouvindo. Tem uma palavra da parte de Deus para o seu coração, livro de Josué, capítulo 15. E eu vou ler aqui uma passagem que fala sobre Caleb e a filha Acásia. E nós sabemos que essa moça, se você ainda não leu a história dela, é interessante porque ela recebeu do pai dela terras, mas ela não queria só terras, ela queria também fontes de água. E quem conhece bem de terra, principalmente quando você vai comprar uma chácara, uma fazenda, você entende que como é que você vai cultivar sem água? Pode ter hectares e mais hectares de terra, mas se não tiver água, é inútil. A terra precisa de água. A agricultura você precisa regar o que você planta, né? Então, se não tem água, é uma terra estéril, não vai nascer nada nela. E aqui nós estamos a ver um episódio interessante, porque o pai, ele dá à filha, porque ela pede ao pai, né? E ela falou, não, pai, só não me dá terras, mas também dê a mim fontes de águas. E Caleb viu a ousadia dela, achou interessante a forma como ela expressou, porque ela pede um presente, mas ela não quer só terra seca, ela quer água, ela quer fontes. E não só uma fonte, ela quer as fontes superiores e ela também quer as fontes inferiores. É interessante porque é uma ousadia, e eu tenho que ter essa ousadia para falar com Deus. Vamos lá ler a palavra. A palavra diz assim: a Caleb era o pai dela, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá. Caleb, ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés de Cades Barneia para explorar a terra prometida. Então, quando ele tinha 40 anos de idade, ele era jovem, e aqui nessa fase ele já estava com seus 85 anos, já era um homem idoso. Então, ele já tinha recebido a parte dele, a conquista dele, aquilo que Deus havia prometido. Só que, claro, como um pai que deseja o bem para os seus filhos, ele vai dar o quê? Um presente. E ela pediu um presente e ele tinha esse presente. Mas ela especificou o presente. Porque eu posso falar para Deus, Deus, eu quero essa faculdade, eu quero me formar nisso, eu quero ter essa profissão, mas eu tenho que especificar como, do jeito, porque eu posso pedir terra, só pedir terra, mas como é que eu vou fazer com que aquela terra seja uma terra fértil? Eu preciso de água, eu preciso me mover. Mesmo que eu me mova numa terra estéril, nada vai nascer. Mesmo que eu faça uma faculdade, e se eu só fizer aquela faculdade porque minha mãe quer, meu pai quer, não vai fluir na profissão, porque eu não gosto daquela profissão, né, daquela formação que eu escolhi para mim. Então, tudo tem um sentido. Tudo tem um sul na vida da gente, né? Tudo tem ali um leste, oeste, norte, sul. E tem pessoas que elas não entendem isso. Elas pedem, mas elas não entendem, não percebem por que estão a pedir a Deus. Elas não especificam como deveria especificar. Mas, Sirlene, Deus sabe de tudo. Sabe. Ele sabe de tudo. Mas ele quer ouvir da sua boca, porque quando você abre a sua boca, você está tendo um ato de fé. Você acredita que Deus, ele está te ouvindo e ele vai fazer conforme os pormenores que você está expressando a ele. E aqui, Caleb, ele ordena e fala assim a palavra: segundo lhe ordenar o Senhor, a saber, Kiriat Arba, isto é, Hebron, este Arba era o pai de Anak. Então Caleb vem e expulsa os 3 filhos de Anak daquele lugar. Ele vai e sobe aos habitantes de Debir, que antes era Kiriat Sefer, e Caleb ele faz um desafio. Ele diz assim: a quem derrotar Kiriat Sefer e tomar essa cidade para Israel, eu vou dar a minha filha, a mão da minha filha em casamento, que era Acácia. E levantou-se lá o primo, né? Porque a palavra diz assim: tomou-a, pois Oteniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, primo de Acásia,
ele foi contra esse povo, conquistou a batalha e casou com a filha de Caleb. Só que ele era estratégia, eu entendo que ele era um homem de visão, e que se você não tiver essa visão, essa vontade, né? Muita gente fala assim, essa gana, essa vontade de conquistar, você não vai chegar lá. Esse rapaz, ele chega até a filha de Caleb, ele já casado com ela estando com ele, coabitando com ele chega até ela e diz assim, vai até o pai, porque com certeza Caleb tinha muitas propriedades, muitas terras, que ele herdou, que foi distribuídos, né, entre as tribos dos filhos de Judá, então ele também participou, a herança também foi para ele. E Oteniel diz assim, olha, vai a teu pai e pede para ele terras, insiste para ele, pede um campo, pede alguma coisa para nós, né, para nós crescermos, e sabe que eu falo assim, eu encontro muitos herdeiros, de imóveis aqui que eu vendo, e às vezes tem 5, 6 que os pais morreram, então tem que entrar, né, no consenso entre eles para vender os imóveis, porque se não assinar, não tem como fazer a escritura. Então, a casa, ela era herdeira, sim, uma das herdeiras de Caleb, então era uma herança que ela estava pedindo adiantada para o pai. Então, ela levanta, ela vai e ela pega o jumento dela, apiou o jumento e vai até o pai. Chega lá no pai e ela fala assim, o pai olha para ela e fala, mas o que você deseja? O que você quer? E ela, direta, certa, naquilo que ela quer. Entendeu? E conosco não é diferente. Tem coisas que a gente tem que ser direto com Deus. Tem pessoas que querem ter filhos, mas não pedem para Deus mudar a condição financeira. Filho é muito bonito. É uma maravilha, é uma dádiva de Deus. Mas você precisa de dinheiro para comprar roupa, calçados, alimentação. Criança não tem o mesmo discernimento que um adulto. Eles, quando querem comer, eles querem comer. Quando querem o leite, abrem a boca e choram. Então, quando eu peço um filho, eu peço também para Deus toda a capacidade para cuidar desse filho. Quando peço a Deus um negócio, eu peço a Deus também toda a capacitação para gerir este negócio. Então, não é um termo, eu vou pedir só isso e depois eu vou me virar. Não, a gente tem que ser realista com a vida, porque a vida ela não brinca, sabe? O mundo não brinca de ser mundo. O diabo não brinca de ser diabo. E Deus, ele não brinca de ser Deus, ele é justo, ele é fiel, ele pesa na balança, se tiver em falta, ele cobra, mas a gente tem que ser direto com o nosso Deus. Então ela chega e fala assim, olha, dá-me um presente. E hoje eu quero falar esta palavra que Deus tocou aqui no meu coração, porque eu não sabia, sinceramente eu não sabia que eu iria ministrar para você nesse dia, mas quando eu me sentei aqui, o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, ele disse, prega sobre a filha de Caleb, sobre aquela menina que pediu presentes para o pai. E você pode sim pedir presentes para ele. Ele é o teu pai. Você pode pedir presentes para Deus e especificar o que você quer, porque ele tem poder de fazer. Se Caleb tinha aquele poder, né, aquela autonomia naquele momento para realizar o desejo do coração da filha, você está falando com o Criador dos céus e da terra que tem o poder de fazer todas as coisas, todas elas. Então, Deus está falando para você, peça-me um presente. Especifica o seu desejo, aquilo que você quer, e ela fala assim, dá-me um presente, deixe-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então ele pega e ele dá as fontes de água superiores e as fontes inferiores. Ela recebe um conjunto ali, sabe, de coisas que ela, tipo assim, eu quero uma fonte. Eu acredito que ela já sabia aquilo que o pai tinha, porque o pai, né, claro, não passava desapercebido dos bens, ela já sabia qual eram os bens do pai, então ele dá a ela essas fontes que modificam a terra dela. Eu tenho terra, mas não tenho água. O que eu vou plantar? Não vai nascer. Então, essa questão dentro dela estava deixando ela desinquieta. Foi quando Deus, eu falo que sempre Deus usa as pessoas para nos dar um toque na vida, porque talvez nós estamos na inércia, dormindo, esperando que as coisas aconteçam como um preguiçoso, e Deus usando as pessoas para dar um alerta. Olha, vai lá, fala com fulano, né? Explica a situação. E nós lá sentados, dormindo, vou esperar em Deus.
Você não vê nem por um instante a casa esperando que o milagre acontecesse assim, né? Milagres não se explica, mas eu estou falando assim, a providência de Deus acontecer assim do nada. Eu quero um trabalho, não, eu sempre falo, eu quero um trabalho, eu não vou distribuir currículos, eu não vou atrás, eu quero me formar, mas eu não quero estudar. Não tem como, né? Eu lembro de um testemunho de uma jovem que foi falar com o pastor, que queria formar em medicina e tal, e o pastor perguntou assim, você está estudando? Qual ano que você está? Não estou não, por causa do Covid, eu parei de estudar. E ele falou, mas espera aí, se você não precisa estar presente, você pode estar online, há meios aí de você estudar online. Aí, sempre uma desculpa. Aí você quer, qual a profissão? O que você vai ser, né? Quando você terminar os seus estudos, qual a profissão que você vai escolher? Eu quero medicina. E não estuda. Então não tem como acontecer essas providências na nossa vida. Se nós buscarmos no Senhor e fizermos a nossa parte, tudo funciona, tudo coopera para o nosso próprio bem. E tem pessoas que estão ali, ai meu Deus, seja o que Deus quiser, numa negação ao fatalismo, porque Deus quis assim. Tem certeza que Deus quis assim? Acha que Deus ele vai querer uma vida miserável, sofrida, sem paz, sem alegria para você? Jamais. Deus não faz isso, jamais. Então a gente tem aquela coisa, né? Isso foi um fatalismo, aconteceu porque Deus quis assim. Nem tudo, nem tudo. Tem coisas que nós podemos ir atrás. Se ela não tivesse falado com o pai, ela estava lá, com a terra seca até hoje, não é? No sentido, naquele momento, enquanto ela estava ali, a terra seca, e o que eu vou fazer com terra seca? Que não tem onde produzir nada? Não dá. Mas ela teve uma atitude. Ela foi atrás do objetivo dela, sabe? Eu falo por mim que tudo que eu conquistei, né, e que Deus tem me dado, entregado nas minhas mãos, eu fui como a Acásia. Eu não me conformei com a terra seca. Tá bom, Deus quis assim, seja o que Deus quiser. Não me conformei com a terra seca. E Deus está pedindo para falar para você, não se conforme com essa terra seca. Tá bom, já está entrando dinheirinho, mas todo mês está faltando. Todo mês você está angustiado para pagar a fatura que você recebe, ou falta para aí você tira para pagar. Não se conforme com a terra seca. Deus tem fontes para você, não só superiores, inferiores, e você vai olhar, não, eu não posso usar essa fonte hoje, mas eu vou usar aquela fonte baixo, por quê? Porque de todos os lados tem a providência. Tem gente conforma, não se conforma, Deus está falando. Ele tem para você coisas grandes e firmes que você não sabe, que não chegou ainda no seu coração. Pensa nessa jovem, nasceu, cresceu no deserto, porque ela peregrinou com os outros na terra do Egito, antes de entrar na terra de Canaã. Então ela conheceu o sofrimento, ela vivia no deserto, ela viu a providência de Deus em todos os momentos. E por que nos momentos agora que eu tenho a oportunidade, eu não vou recorrer ao meu pai? Eu não vou pedir ao meu pai a providência. Então Deus está falando com você. Pede a Ele a providência, que Ele vai enviar a providência para você. Peça a Ele um presente e especifica aquele presente que você quer, que Ele vai realizar o desejo do seu coração. Palavra maravilhosa para você nesse dia. Palavra de Deus para você. É de Deus essa palavra. O que você queria da parte de Deus? Deus, eu queria esse presente. E Deus, Ele tem poder de fazer. Esta jovem, você não vê murmurando, não vê reclamando, não só recebi essa terra seca, não. Eu vou fazer esta terra seca gerar. Eu vou fazer este negócio prosperar. Eu vou fazer esse casamento funcionar. Eu vou fazer a minha vida espiritual, tirar ela da mesmice, do todo dia a mesma coisa, e vou fazer ela brilhar, porque Deus tem coisas grandes para mim. Deus quer renovar a minha vida espiritual. Então, o Espírito Santo de Deus, ele fala com você nesse dia. Você tem a oportunidade. Estar na terra seca não significa que você tem que morrer nela. Estar na terra seca significa que eu tenho ainda a oportunidade de alcançar fontes superiores e fontes inferiores. Mas que a providência virá de todos os lados, virá. Porque o meu Deus é o Deus da providência. O meu Deus garante vitória.
Sabe, Deus, ele é assim, ele nos prova. Às vezes você não tem ali nem condições de pagar ali uma conta, uma dívida que você tem, e você, não, Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor vai enviar a providência, e quanto menos você espera, a providência está nas tuas mãos. E fala, nossa, aconteceu. Deus ouviu os pormenores, Deus ouviu a oração da sua alma, a inquietação do seu ser. Então eu vou pegar essa palavra nesse dia, né, que não é só estar aqui, que a Cássia teve essa bênção, esse presente. Não, essa palavra serve para mim e para você. É sair desse campo de conforto, dessa zona de conforto e mergulhar no profundo com Deus. Porque Ele tem poder de fazer. Deus tem poder de fazer. O homem é limitado. Eu sou. Às vezes posso te prometer algo e de fato não cumprir aquilo que prometi. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, quando fala, ele não volta atrás, não volta não. Faz aquilo que apraz o coração dele. Então você que está me ouvindo, que você que está aí conformado com a situação, vivendo, sabe, colhendo, eu falo que nem está colhendo, está comendo o pão que o diabo amassou, no sentido, nem você mesmo fez, porque você não tem nem força para fazê-lo. Então escute o que o Espírito Santo de Deus está falando. Eu tenho um presente para você. O que você está pedindo a Deus? Deus tem um presente para você. Ela, nem por um instante, quando o marido pediu para que ela falasse com o pai, ela se hesitou. Não vou, não. Meu pai já me deu terra. Por que eu vou chatear a cabeça do meu pai? Está lá com 85 anos, já está de idade. Não estou para chateá-lo. A palavra diz que ela apeou do jumento, ou seja, ela subiu no jumento, ela foi até o pai, quando viu o pai, apeou do jumento, foi de encontro com o pai e logo disse: dá-me um presente. Então você vai usar essa mesma ousadia que a casa usou e você vai dizer ao Deus que tudo fez, tudo criou: dai-me um presente. E que presente é esse? O Senhor já me deu um presente que foi terra seca, mas agora eu preciso de fontes de água. Talvez você está me ouvindo, você já tenha a sua empresa, mas a sua empresa não tem movimento nenhum. Talvez você já tenha o seu casamento, mas você não tem a sua casa própria. Você não consegue engravidar, você tem a terra seca, mas você ainda não tem as fontes de água. E esta é a mensagem do Espírito Santo para o seu coração. Eu já dei a terra seca, mas agora você vai pedir-me um presente para que eu possa mandar as fontes de água. E água é bênção. Água é bênção. A água cai sobre a terra, regando os campos e produzindo, porque quando chove, molha a terra, os frutos produzem, germina, a semente germina, cresce, produzem e traz frutos. E é isso que Deus está falando com você, meu filho que está me ouvindo, minha filha que está aí do outro lado. Deus está falando com você. Você já tem a terra seca. Agora você precisa criar coragem para pedir as fontes de água, porque Deus vai fazer milagre acontecer. Deus vai fazer milagre acontecer. E aquilo que era impossível se tornará possível, porque quando a mão de Deus toca, ninguém pode impedir. Então, a mensagem de hoje vai ser uma mensagem pequena, mas o Espírito Santo está mandando te falar. Pede-me, eu te darei um presente. Você tem isso. Mas Deus quer dar água, você tem a terra, mas Deus quer dar a água para você molhar a terra. Porque desta terra seca e árida vai nascer, vai produzir, vai gerar. E uma coisa, você vai alcançar de uma maneira tal que nem você vai reconhecer a si próprio. Tem pessoas aqui que vão vestir vestes novas, pessoas aqui que Deus vai dar propriedades, pessoas aqui que vai viver coisas sobrenaturais com Deus por esses dias. Por quê? Porque está sendo como a Acásia. Eu tenho terras secas, mas eu não paro por aí. Vou pedir ao meu Pai fontes, porque Ele tem para me dar. E Deus está falando, eu tenho para te dar, eu tenho coisas para fazer na sua vida, e é sobrenatural o que você vai viver com Deus nesses últimos dias. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.